Eu sou a Fátima, alfabetizadora, e hoje estou como analista educacional. E esse canal tem como objetivo auxiliar a você na sua prática cotidiana dentro da sala de aula. E para começar o nosso trabalho, eu quero colocar para você um assunto assim que a gente tem escutado, tem conversado muito com os professores, com relação ao material escolar, que as crianças do primeiro ano não sabem utilizar e que, principalmente, elas não sabem cuidar. Então, eu tenho uma sugestão para dar a vocês hoje com relação a esse assunto. Eu, enquanto professora de sala de aula, enquanto alfabetizadora, eu penso o seguinte: as crianças com 6 anos de idade, essa criança que chega na escola cheia de sonho, ela imagina que ela está numa escola grande e automaticamente ela leva seus materiais, seu caderno, seu lápis, a borracha, quando ela tem condição, ou a escola oferece. E eu sugiro a você, professor, que apresente esse caderno, esse lápis, a borracha, embora ela saiba para que serve, mas na idade em que a criança chega na escola, ainda que ela tenha, frequentado a educação infantil, mas vamos partir do princípio que ela não tenha frequentado a educação infantil, porque ainda existe isso hoje. Mas se ela já frequentou a educação infantil, e se você é professora de educação infantil, é uma sugestão também que eu quero estender a você. Apresentar o seu material escolar para a criança, tá? Eu sugiro a você que, a princípio, você encape um caderno assim, com uma carinha, não é? Ou então faça um rostinho, faça um bichinho, ou faça um caderno mais elaborado. Eu sei que você é inteligente, você é habilidoso, e pode elaborar um caderno mais bem feito. Só eu fiz assim porque nós também temos professores que não têm habilidade. Então, isso aqui é muito mais simples, mais fácil. E eu encapei com um papel comum, simples, porque nós sabemos da realidade e a diversidade de profissionais que nós temos no nosso país. Então, o que acontece? Esse caderno aqui, antes mesmo da criança começar a escrever, ela está no primeiro ano, então eu vou fazer uma rodinha, não é? Não é porque ela está no primeiro ano, ela chegou na sala do primeiro ano, eu já vou trabalhar com essa criança como se ela tivesse 7 ou 8 anos e fazendo com que ela fique uma atrás da outra, enfileirada. Isso aí não existe mais. Então, o que acontece? Essa criança de 6 anos, ela ainda tem aquela concepção, ela tem concepção ainda, ela pensa como uma criança de 6 anos. E como criança de 6 anos, você ainda precisa entender que você pode fazer uma rodinha e conversar com essa criança. E essa conversa acontecerá na roda de conversa. Então, na roda de conversa, você vai apresentar o amiguinho. Esse aqui é o seu amiguinho, caderninho. Esse caderno vai acompanhar você para o resto da sua vida. Lógico que esse aqui é um caderno no sentido figurado, o resto da sua vida, não é? Mas você vai falar com a criança que, de agora em diante, a vida dele será acompanhada por um caderno. E esse aqui, seu amiguinho, ele precisa de carinho, precisa de cuidado, né? Então, como ele precisa de cuidado e de carinho, ele é um amiguinho que quer ir ficar com ele constantemente. Dentro dele, você vai anotar, criança, várias coisas que você pensa. E é aqui que você vai aprender a escrever como todo mundo escreve, como todo mundo vai entender. Porque você sabe escrever do seu jeito. Agora você vai escrever do jeito que todo mundo vai ler. E é dentro desse caderninho que você vai aprender a escrever.
Então, esse caderninho, ele não precisa vir para a escola peladinho. Ah, como que ele vem peladinho? Se você tirar a capa do seu caderninho, ele vai ficar peladinho, não é? Então, nós vamos ter cuidado de manter a capa do caderninho. Outra coisa, ele não precisa escutar. Quem precisa escutar é você, coleguinha. Então, ele não precisa de orelhinha. Ah, como será essa orelhinha do caderninho? Você já viram que tem muito caderninho que tem as orelhinhas? Ele fica todo amassadinho. Aposto que tem coleguinha assim, que tem caderninho que fica assim, ó, a pontinha aqui em cima toda amassadinha. E seu caderninho precisa disso? Não. A gente chama de orelhinha. E seu caderninho não precisa de orelhinha. Ele não precisa escutar. Sabe por quê? Porque ele vai simplesmente receber tudo que você vai escrever. Mas será que ele vai receber tudo que você vai escrever sozinho? Lógico que não. Precisa de um outro instrumento, de um outro objeto. Olha, e você vai ter um outro companheirinho. Olha aqui, o seu lápis, tá? O lápis é que vai fazer com que você anote tudo que você está pensando aqui dentro, ó. Tudo que está no seu pensamento. Quando você aprender a escrever igual a todo mundo escreve, de jeito que todo mundo vai entender, aí você vai poder pensar e anotar. Pensar e escrever. E não vai ser difícil, porque você está na escola para isso. E seu amiguinho lápis também precisa de carinho, precisa de cuidado. Como você vai fazer? Você vai pegar o seu lápis, não é? Ele vai ter ponta, porque esse lápis aqui é novinho, ainda não tem ponta. Aí você vai pedir a alguém, um adulto, para fazer ponta. Geralmente os lápis, eles têm ponta. Eles vêm da loja com ponta. Mas esse meu aqui, ele não veio com ponta. Mas ele tem aqui uma carinha. Ele tem uma carinha porque ele é o meu amiguinho e vai ficar sempre andando comigo. Só que eu vou usar, geralmente eu uso um com ponta. Mas esse aqui eu posso fazer uma ponta nele, tá? Sabe por que foi a minha professora que me deu? Aí eu faço a ponta nele e vou escrever. E eu vou escrever, mas eu não vou apertar. Eu vou escrever devagarinho, devagarinho e com calma. Por quê? Porque eu tenho que ter cuidado com o meu caderninho e vou ter cuidado com o meu lápis, o meu amiguinho lápis. E o meu amiguinho lápis, quando ele quer quebrar a ponta, porque pode acontecer, quando gastar a ponta, aí é que eu vou pedir alguém para fazer a ponta para mim, ou eu vou usar um apontador. Eu vou usar o apontador, mas vou usar devagarinho o meu apontador para fazer a ponta do lápis. Quando eu fizer a ponta do lápis, aí sim eu vou escrever também, continuar escrevendo devagar. Mas acontece que às vezes eu pego no apontador com tanta força, eu faço para fazer ponta e vai quebrando, quebrando, quebrando a ponta do lápis e o lápis vai gastando, coitadinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir um adulto para fazer a ponta para mim. Eu não vou usar estilete de forma alguma. Eu vou pedir uma pessoa adulta para fazer a ponta para mim. A minha professora ela pode fazer isso, não é? E não só com esse lápis, com o lápis, como também com o lápis que eu vou usar para colorir. Não vou deixar perder, porque eles vão estar sempre comigo. Eu não vou deixar quebrar a ponta, mas se alguém precisar emprestado, eu não vou importar, eu vou emprestar, porque eu sei que o meu coleguinha também vai ter cuidado quanto eu. Se ele não tiver cuidado, eu vou ensinar como vai pegar no lápis, como ele vai ter cuidado com o lápis. Mas acontece, coleguinha, que às vezes a gente escreve, ou às vezes a gente escreve sem querer, a gente escreve aquilo que não era preciso escrever. Mas tem uma amiguinha que vai nos ajudar, tá? Essa amiguinha é a borracha. Olha ela aqui. A nossa amiguinha borracha vai estar conosco, sabe por quê? Ela vai nos acompanhar porque ela sempre está pronta a nos ajudar. Ela não é
não existe para falar assim, você errou. Não, não é que você tenha errado. Às vezes, sem querer, a gente escreve algo de uma forma diferente, não é? Ou às vezes a gente erra mesmo, é normal, todo mundo pode errar. Eu erro, você erra, outras crianças erram, outros adultos erram, não é? Mas quando se trata da escrita, a gente tem como refazer. É só usar a borracha, a gente vai desmanchar devagar para não borrar o caderno. E quando a gente desmancha devagar e a gente desmancha, a gente começa, a gente refaz aquilo que a gente errou. E a borracha, por isso que eu falo que a borracha é a nossa amiguinha. E nós precisamos também cuidar dela, não deixá-la sumir, não ficar mordendo nela, não é? Não ficar tirando pedacinho dela. Se o coleguinha precisar dela emprestado, a gente empresta. O coleguinha devolve, não é? Quando a gente precisa, às vezes acontece, né? Pode acontecer de você esquecer sua borracha em casa, mas quando você esquecer sua borracha em casa, e se você precisar de uma borracha, peça o seu coleguinha emprestado, mas não vai tomar dele não. Pergunta para ele se ele empresta sua borracha. Aí ele vai dizer que empresta. Aí o que você vai fazer? Você pega a borracha do coleguinha, usa a borracha do coleguinha e fala assim, agora eu vou te devolver. Muito obrigada, coleguinha. Tá? Então, esses 3 amiguinhos vão te acompanhar sempre. Esses 3 amiguinhos estarão com você sempre, todos os dias, para fazer as atividades da escola, para fazer os deveres de casa. Todos os dias você terá esse companheirinho. Então, o que eu vou falar para você? O que eu vou sugerir a você? Que você cuide deles. Cuide deles com carinho, porque eles estão chegando na sua vida, sabe para quê? Para ser seu amigo e não te abandonar nem um dia, não vai deixar você sozinho. E assim, professor, eu tenho certeza que seus alunos vão ter o material escolar, vão ter o caderninho, vão ter a borracha, o lápis como um amigo, como seus amiguinhos. Assim, eles vão entender que esses amigos vão estar junto deles para ajudar. Que esses amigos vão estar junto dele para quê? Para que eles possam aprender, que vão ser companheiros dele na escola e que eles devem ter um cuidado. E eles vão ter cuidado, porque eles vão cuidar do amiguinho deles. Eles não vão cuidar de um objeto inanimado, mas sim um objeto que você animou, que você ajudou a transformar, não é? Que você ajudou a fazer com que esses objetos se tornassem personagens que vão acompanhá-lo no dia a dia. Então, professor, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você possa usufruir desse momento da melhor forma possível. Essa criança que está aos seus cuidados, ela precisa da ludicidade. Ela precisa que você, ao pegar no caderno, você fale desse caderno como se você estivesse falando com uma pessoa, para que ela tenha cuidado e para que ela perceba que é um amiguinho dela. Ela está ainda vivendo, ela está vivendo no mundo da fantasia. A borracha também precisa ser amiga dela. É importante que ela tenha o primeiro contato com a borracha, não como uma vilã que venha desmanchar aquilo que ela não foi capaz de fazer, mas sim a borracha venha ajudá-la a refazer aquilo que precisa ser refeito. Quantas crianças precisam entender que o lápis, ele não pode ser colocado de qualquer forma, de qualquer jeito, não pode jogar em qualquer lugar, não é? E que ela pode levar o lápis para casa, que ela vai precisar para fazer as atividades de casa, e esse companheirinho lápis vai voltar com ela para a escola. Experimente fazer isso. Experimente levar o seu aluno, fazer com que o seu aluno entenda que esses materiais são os amiguinhos que eles terão para sempre. Muito obrigada.
E na próxima aula nós vamos falar sobre os cadernos, como a gente pode introduzir, né, a escrita para a criança no primeiro ano ou na educação infantil. Muito obrigada. E se você gostou do vídeo, dá um ok aí embaixo, tá? Curta e um beijo para você.